Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós começamos uma série de programas sobre eleições 2024. Se você perdeu o primeiro programa, vai lá no nosso canal do YouTube, baixa lá, 20 minutinhos, você vai ficar bem ciente de algumas regras sobre as eleições 2024. E hoje é o nosso segundo programa. Nós estamos fazendo o segundo programa com o professor Nilson Paulo, ele é advogado, consultor na área eleitoral, um parceirão da Unifil. E nesse segundo programa a gente vai falar mais sobre as eleições de 2024. Professor Nilson, obrigado por continuar aqui com a gente, né? Tá aqui até agora com a gente. No primeiro programa nós falamos principalmente de que este ano de 2024 são as eleições municipais, distritais, como você falou, né? Distrital, prefeito, vice-prefeito, vereadores, né? Mais fervorosas, né? As pessoas estão mais próximas, né? E você explicou também a questão dos requisitos para ser candidato, né? Você falou que para vereador tem que ter 18 anos no mínimo, prefeito e vice-prefeito 21, explicou mais alguns outros requisitos, tem que estar já com o seu alistamento eleitoral em dia, né? Tem que estar dentro das regras da ficha limpa, ou seja, não pode ter nenhuma condenação em segundo grau, enfim, aquelas regras básicas, e que pode se filiar, quem não tiver filiado, até dia 6 de abril. Né? A pessoa é obrigatório para ser candidato, você nos disse que tem que ter a filiação a um partido. Né? E aí eu queria só que, complementando o nosso primeiro programa e avançando em alguns pontos, né, no finalzinho do programa anterior você falou sobre a questão da troca, né, do partido. Se for eleito, como é que fica? Porque eu posso trocar a qualquer momento, né? Só que nessa eleição a troca tem que ter até 6 de abril, para eu poder me candidatar, né? Perfeito. Fui lá, fiz a troca ou consegui, estou no partido dia 6 de abril. Vou me candidatar, ganhei. Posso trocar? Aí o que você comentou com a gente? Como é que é? Pode, não pode? Muito bem. Tá bom. Então, obrigado, né? Obrigado a todos também, os teus telespectadores aqui do programa. De fato, Danilo, as eleições municipais elas são bastante próximas e vibrantes. E essa questão, ela parece ser uma questão de filiação de partido, que é obrigatório. No sistema brasileiro, nós não temos a candidatura avulsa. Em outros sistemas eleitorais, americano, por exemplo, é possível, né? No brasileiro, obrigatoriamente, para ser candidato, tem que estar filiado a um partido político. Filiou. É possível trocar? Se for no prazo anterior aos 6 meses, é possível. Agora, um detalhe importante e interessante, porque nós temos, neste momento, pessoas que foram eleitas em 2020. Lá nas eleições de 2020, foram eleitas em um partido. Essas pessoas podem trocar, e aqui o sistema eleitoral, ele faz uma divisão. Se foi eleito prefeito ou vice-prefeito, a lei autoriza a troca de partido a qualquer momento. A lei não obriga a permanecer no partido. Prefeito, vice-prefeito. Agora, se foi eleito vereador lá em 2020, nas últimas eleições municipais, ele veio e está no partido até o presente momento. E ele pode trocar? Bom, aí a lei vai estabelecer a chamada janela partidária, que são 30 dias antes do prazo final. O prazo final é 6 de abril. 30 dias antes do prazo final, então, portanto, ali a partir do dia 6 de março, neste período, quem foi eleito vereador em 2020 pode realizar a troca de partido sem nenhum problema ou risco de perder o seu mandato. Por qual razão? A lei entende, Danilo, que a eleição pertence ao partido e não ao eleito. E por esta razão, o vereador e o deputado federal, o deputado estadual, eles não podem trocar de partidos após a sua eleição. Se não foi eleito, pode trocar a qualquer momento. Entendi. Então vai ter que observar a janela eleitoral para quem foi eleito para fazer a troca dentro das regras. Dentro das regras. A não ser que seja prefeito ou vice-prefeito. Isso. Né? E por que o prefeito e o vice-prefeito? Porque aqui tem uma regra também do direito eleitoral. E esse direito eleitoral aqui não é para advogado, não. Esse direito eleitoral é para o cidadão, para o eleitor, é para o dirigente partidário, porque é o dia a dia da formação da sociedade. Porque nós temos dois sistemas de eleição, o sistema majoritário e o sistema proporcional. No sistema majoritário,
está eleito o mais votado. Quem foi o mais votado está eleito, pronto, está resolvido. Então, ele fez os votos, conquistou os votos, alcançou os votos e está resolvido. Quem são estes? Prefeito, governador, presidente da República e senador da República. Sistema majoritário. O mais votado está eleito. Agora, o outro sistema é o sistema proporcional. Vereadores, deputados estaduais, deputados federais. O mais votado está eleito? Não. O mais votado pode estar eleito, mas pode não estar eleito. Por quê? Porque o sistema também, ele estabelece a proporcionalidade. Aí o partido precisa fazer um número de votos, que é o chamado quociente eleitoral, e o partido que fizer aquele número de votos, o partido tem direito à vaga. Entendi. O partido que conquista os votos, e conforme a quantidade de votos, ele pode ter um eleito, dois eleitos. Perfeitamente. E aí, por isso que você tem que ver qual partido que você está. Às vezes você é uma isso pessoa muito bem aceita, conquista muitos votos, mas no seu partido, poucos votos são conquistados, só você conquista, mas não é o suficiente para você ser Exatamente. eleito. Então, na hora de escolher o partido, na hora de fazer a filiação com o interesse de ser candidato, precisa analisar a lista interna do partido, para verificar. Se as pessoas ali também serão bem votadas, serão né? bem votadas. Tem que ser competitivo. Nós temos algumas regrinhas, nós vamos falar rapidamente sobre elas daqui a pouco, para ser eleito, né, como que se conta os votos. Então, o partido conquista. E por esta razão é que ele não pode sair do partido, porque a vaga é do partido. Entendi. Eu acho que essa parte da eleição proporcional é o que a população menos entende. Exatamente. Né? Ela é bem complicadinha mesmo. Eles sabem que existe essa diferença, mas eu acho que eles não conseguem entender, mas nós vamos falar mais para frente. Professor Nilson, dá para falar rapidinho para a gente em relação a quanto tempo que eu preciso me afastar de alguma função, ou quem precisa se afastar de alguma função pública para poder ser candidato? Como é que funciona isso? Muito bem, então nós temos o prazo para alistamento, o prazo para filiação, e aí a regra, professor Danilo e ouvintes, a regra é muito interessante eleitoral, ela precisa de mudanças, mas é o que nós temos ainda aqui. A regra estabelece que para alguns candidatos, eles precisam se afastar das suas funções. Eles não podem ser candidatos exercendo a sua função. Exemplo, nós temos uma regra de 6 meses antes das eleições para aqueles que ocupam cargos de primeiro escalão em qualquer administração, querendo ser candidatos a vereador. Então, o secretário municipal, o secretário estadual, se ele quiser ser candidato a vereador, ele precisa deixar a sua função, deixar a sua atividade 6 meses antes das eleições. E aqui é uma exoneração, não é? Ele se exonera, desincompatibiliza do seu cargo. Esse é o primeiro afastamento. Segundo afastamento, se for candidato a prefeito, o prazo é de 4 meses antes das eleições, até o dia 6 de junho de 2024, para ser candidato a prefeito. 6 meses de vereador, 4 meses de prefeito. Temos mais um prazo. Se o candidato for servidor público efetivo, fez concurso, está na administração e quer ser candidato, este vai licenciar. Ele não vai se desincompatibilizar, não vai exonerar, ele vai se licenciar remunerado 3 meses antes das eleições, no dia 6 de julho. Se eleito, ele assume o cargo. Se não eleito, ele volta para o cargo. Volta para a sua função e 3 se eleito meses antes. 3 meses 6 antes. de julho. 6 de julho de 2024 para o servidor público efetivo. E o último prazo, que é um prazo que não afeta e não está ligado a servidor público, mas está ligado a pessoas que são apresentadores de rádio e televisão. Então, se o professor Danilo pretender ser candidato nas eleições de 2024, você deverá deixar a atividade de apresentador até o dia 30 de junho de 2024. A partir do dia 1º de julho, o candidato, pré-candidato, que for apresentador de rádio, apresentador de televisão, ele precisa se afastar. Se não está neste grupo de candidatos, os demais candidatos não precisam se afastar de suas atividades. Muito bom. Vou chamar o intervalo rapidinho e a gente volta já com mais prazos. A gente tem um monte de prazo. Não sai daí, a gente volta já.
No início dos anos 2000, foi criado o Jardim Botânico de Londrina, com mais de 1 milhão de metros quadrados de mata nativa, nascentes e rios. É uma realidade na zona sul de Londrina, num terreno de 70 hectares e projetado para o cultivo de espécies raras ameaçadas de extinção. Foi aberto à visitação em 2013 e oferece uma arquitetura totalmente integrada à natureza, o que proporciona um passeio ecológico dos mais profundos de Londrina. Com lagos, trilhas ecológicas e estufas em desenvolvimento, o local preza mais pela educação ambiental e faz despertar a paixão pela natureza à primeira vista. Você perdeu algum dos nossos programas ou quer rever alguma matéria? Acesse o nosso canal no YouTube e veja quando quiser. Siga também as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na UTV. UTV, mais perto de você. O ponto tão querido dos londrinenses, carinhosamente batizado como Estádio do Café, é, na verdade, o Estádio Comendador Jaci Scaffi, localizado na zona norte de Londrina. Pertence à prefeitura e diz a história que foi construído às pressas para elevar o Londrina Esporte Clube à elite do futebol brasileiro nos anos 70. Foi projetado em formato de ferradura, com abertura para a cidade e capacidade para mais de 30 mil pessoas. Já foi palco de grandes espetáculos na modalidade e hoje o estádio oficial para jogos do Tubarão, passando por diversas melhorias. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil e a gente está falando de eleições 2024. Você pode agora estar falando, mas já, fica atento que esse ano vai ter eleição no seu município e o bicho vai pegar. Então, professor Nilson, quem ligou agora e, enfim, não estava nos assistindo, no final do primeiro bloco você explicou os prazos de afastamento, né? São vários prazos. Então, vamos só recapitular e lembrar aqui. Quem tem que se afastar 6 meses antes? 6 meses antes, quem será candidato a vereador e ocupa uma função de primeiro escalão no município. Secretários, regra geral, eles têm que se afastar até 6 de abril. Exonera, se desincompatibiliza, 6 de abril. Quem tem que se afastar 3 meses antes? 3 meses antes são os servidores efetivos da administração pública que não estejam ocupando cargos comissionados de primeiro escalão. Se for de primeiro escalão, também 6 meses. Mas o servidor, fez concurso público, quer ser candidato. Este servidor, ele se licencia, se afasta das suas atividades. Até 6 de junho. Até o dia 7 de junho. 3 meses antes. 3 meses antes. Ele se afasta. Para prefeito, como é que é? O candidato a prefeito, ele não precisa se afastar 6 meses. A legislação estabelece período de 4 meses. No dia 6 de junho de 2024. Então, candidatos a prefeito. Vereador, abril. Prefeitos, junho. Servidores, julho. E você falou que é apresentador de programa e rádio. Também a legislação, e aqui, na verdade, a legislação até esqueceu isso, tá? Porque ele vai se afastar no dia 30 de junho. Apresentador de rádio, apresentador de programa de rádio e apresentador de programa de televisão. No dia 30 de junho. E aí 2 coisas que a gente estava discutindo. Esses apresentadores não precisam pedir demissão. Eles não precisam demitir. Eles vão comunicar a empresa, eles ficam de alguma forma trabalhando, ou contrato suspenso, alguma coisa assim, mas não precisa encerrar o contrato. Correto. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente recebe muitas consultas nesse sentido. A emissora tem que demitir? Não precisa demitir. Apenas tem que se afastar da apresentação do programa. Continua trabalhando, continua exercendo outras atividades, né?
são muito pertinentes à atividade de programas, mas não há necessidade da demissão. Interessante. E outra questão também que a gente estava discutindo é a questão dos influenciadores digitais, né? O cara tem lá uma rede, né, não sei quantos seguidores, e influencia bem aqueles seguidores, e ele não tem prazo, ele não tem que se afastar? É importante esta colocação, pois a legislação exige o afastamento da apresentação de programas apenas de emissoras, né, que tenham autorização de governo para funcionamento. Se a pessoa tem um programa no YouTube, é influencer, e ele acaba realmente tendo uma influência... Mas até mais hoje do que a própria muito maior TV, que a própria abrangência de uma TV e de um rádio. E a legislação, neste momento, não define absolutamente nenhum afastamento para este youtuber, para este que tem um programa na rede social. Eu acho que a legislação vai ter que ser atualizada nessa parte. Precisa aí, né? passar, não é? Precisa passar por uma porque vai reforma. ser uma concorrência desleal nesse caso, porque né, todo mundo tem que se afastar e a pessoa que é um influencer não precisa, ele continua ali, né? E não apenas estes, né? Hoje a legislação precisa alcançá-los, como a legislação também precisa fazer outras mudanças, Danilo e ouvintes, que é o seguinte, o eleito, o prefeito é eleito e quer ir para a reeleição. Ele precisa se afastar? Não precisa se afastar. O vice-prefeito precisa? Não precisa se afastar. O vereador precisa? Não precisa. E eles, portanto, concorrem a um mandato no cargo, mas existem algumas exceções. Se o prefeito ou o vice-prefeito quiserem ser candidatos a vereador, aí eles têm que renunciar o mandato para ser candidato a vereador. E o vereador, para ser candidato a prefeito, precisa renunciar? Não, não precisa renunciar. O vereador, ele é candidato para qualquer cargo. Ou seja, se você já está inserido, você praticamente não precisa, você pode continuar no cargo. Para a mesma função. Para a mesma função. Para o mesmo cargo. Se você está em outro cargo ou exercendo outras funções, que você vai ter que respeitar esses prazos todos que a gente falou. Esses prazos ou se você for mudar de cargo, prefeito para vereador, por exemplo. Prefeito para vereador, prefeito vai ser vice-prefeito, e depende. Aí, se o prefeito já foi reeleito, ele não pode ser candidato a vice-prefeito, ele só pode ser candidato a vereador, e aí ele precisa renunciar 6 meses antes das eleições. O legislativo, que é o vereador, o deputado federal, o deputado estadual, também o senador da República, ele pode ser candidato a qualquer cargo sem a necessidade de afastamento, sem a necessidade de renúncia. Estas situações, por conta do princípio da igualdade, de oportunidade entre todos os candidatos, precisa melhorar. Hoje, a oportunidade, né, a igualdade de oportunidades, ela está um pouquinho desequilibrada. Precisamos avançar aí numa reforma política e eleitoral. Professor Nilson, só para a gente encerrar aqui, nós vamos falar no próximo programa em relação aos partidos, né? Quando a pessoa vai se filiar, ela vai ter que tomar bastante cuidado também, porque ela tem que prestar atenção em relação à chapa que o partido pretende formar, financiamento de campanha, isso nós vamos falar no próximo programa. Então, tudo isso é importante, né? Perfeitamente. Para quem vai se filiar aí agora, que pretende se filiar, né? Olha, a filiação partidária é obrigatória, o momento de se filiar é agora até o dia 6 de abril. Então, estude o partido, conheça o partido, hoje existem os financiamentos públicos, verifica qual partido tem mais acesso, qual partido tem menos acesso, qual é o programa do partido, para que você realmente tenha também um alinhamento com o seu propósito de vida. Professor Nilson, obrigado por mais um programa, vai continuar aqui com a gente para pelo menos mais 2 programas a gente ainda tem. Eu quero agradecer a tua audiência, continue nossa programação e não se esqueça, pós-graduação em Direito é na Unifil. Nós temos um leque de opções, você conhece a qualidade, o preço cabe no seu bolso. No direito, já tem direito penal, direito civil, família, sucessão, trabalhista, previdenciário, notarial, perícias judiciais, um leque de opções que você pode escolher e vem para cá com a gente e cabe no seu bolso. Muito obrigado pela sua audiência, continue nossa programação.